Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante: o que realmente acontece quando uma criança parece estar com dificuldade na escola. Vamos mergulhar num universo que vai muito, mas muito além de uma simples questão de força de vontade, sabe? Essa frase, quem nunca ouviu ou até pensou algo parecido? Ela pode ser bem desanimadora. Mas e se o problema não for falta de esforço? E se a gente estivesse olhando para o lugar errado? E se a questão for bem mais profunda, ligada à maneira como o cérebro funciona? Pois é, para muitas crianças, o desafio não está na dedicação, não. O ponto central é que o cérebro delas simplesmente opera de um jeito único, com caminhos neurológicos bem particulares. E para a gente entender isso de verdade, primeiro a gente precisa fazer uma distinção que é, fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre ter uma dificuldade de aprendizagem e ter um transtorno de aprendizagem. Então, vamos lá. A grande sacada é essa. Uma dificuldade de aprendizagem geralmente é algo passageiro, sabe? É causada por fatores externos. Sei lá, um problema em casa, um método de ensino que não bateu com o jeito da criança. Já o transtorno, aí a origem é neurobiológica. É uma característica que faz parte da fiação do cérebro, é permanente. E essa analogia aqui é perfeita para ilustrar. Pensa assim, a dificuldade é uma nuvem que passa no céu. Já o transtorno é como uma árvore, com raízes bem profundas e permanentes na estrutura da pessoa. Ou seja, é como se o software do cérebro tivesse uma configuração diferente, sabe? Não existe uma cura, porque não é uma doença. O que existe são estratégias certas para que a criança possa, sim, atingir todo o seu potencial. A gente muda o foco de consertar para adaptar. Tá, mas como é que isso aparece no dia a dia? Vamos conhecer agora os 3 transtornos de aprendizagem mais comuns para entender melhor como eles funcionam. Primeiro, a dislexia. O que acontece aqui é que o cérebro tem uma certa dificuldade em conectar as letras que os olhos veem com os sons que elas fazem. Isso transforma a leitura num desafio constante. O curioso é que, muitas vezes, essa forma diferente de processar o texto vem junto com uma capacidade incrível de pensamento visual e muita criatividade para resolver problemas. Depois, a gente tem a disgrafia. Ela não tem a ver com a capacidade de criar, mas com o ato físico de colocar as ideias no papel. A conexão entre o cérebro e a mão faz com que o simples traçado das letras exija um esforço enorme. É super importante lembrar que isso não tem nada a ver com a riqueza de ideias que a pessoa tem. E por último, a descalculia, que é essa dificuldade com a linguagem dos números. E não é só não gostar de matemática, não. É um desafio real para entender conceitos básicos tipo quantidade, ordem, mas ao mesmo tempo, a pessoa pode ter um raciocínio lógico super apurado em outras áreas. E olha, aqui vem o ponto mais importante de todos que precisa ficar muito claro. Nada disso tem a ver com o nível de inteligência. Pessoas com esses transtornos são absolutamente inteligentes. Elas só processam as informações e aprendem por um caminho diferente do convencional. Simples assim. Bom, e além desses transtornos de aprendizagem, tem outro fator que muitas vezes entra em cena e, digamos, deixa o quadro um pouco mais complexo. O famoso TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH geralmente se manifesta por uma combinação desses 3 traços. A desatenção é aquela sensação de estar com a cabeça em outro lugar, sabe? Fica difícil focar. A impulsividade leva a agir sem pensar muito nas consequências. E a hiperatividade, bom, é aquela necessidade quase constante de se mexer. Na escola, isso pode significar dificuldade para seguir instruções mais longas, para organizar os pensamentos numa redação ou para simplesmente ignorar as distrações da sala. E como o TDAH e os transtornos de aprendizagem muitas vezes aparecem juntos, o desafio acaba sendo dobrado, exigindo um olhar ainda mais cuidadoso de todo mundo. Ok, já entendemos o que são, como eles se manifestam, mas a pergunta que não quer calar é: o que a gente pode fazer? Como dá para ajudar a desbloquear o potencial imenso que essas crianças têm? Olha, o caminho passa por 3 pilares que são essenciais. Primeiro de tudo, diagnóstico precoce. Quanto antes a gente entende como a criança aprende, mais rápido a gente pode ajudar. Segundo, adaptar os métodos de ensino. E terceiro, que é crucial, uma parceria muito forte e constante entre a escola e a família. E isso tudo nos leva à mensagem central de toda essa nossa conversa. O segredo do sucesso não está em tentar corrigir o aluno, em tentar encaixá-lo numa forma. O pulo do gato
é ter a flexibilidade e a sabedoria de ajustar o ambiente e a forma de ensinar para acolher o jeito único que ele tem de aprender. Então, fica essa pergunta final para a gente refletir. E se a verdadeira revolução na educação for exatamente essa mudança de perspectiva? Mudar o foco do aluno para o método, garantindo que todo cérebro, seja ele típico ou atípico, tenha a chance de brilhar.